Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aletheia. Aqui o podcast onde a gente conversa sobre cosmovisão e apologética de uma maneira bem descomplicada, bem descontraída, para que você possa entender com tranquilidade. Hoje eu tô aqui com o Arthur novamente. Olá, galera. Prazer estar aqui com vocês. E hoje temos um tema muito interessante que tem tudo a ver com cosmovisão e apologética, né? Na verdade, precede. É uma espécie de meta-podcast, por assim dizer, né? Prolegômenos apologética. É tipo... Palavra chique, né? Pois é. Um podcast... Hoje, o podcast de hoje fala sobre intelectualidade, que é basicamente o que dá o gás pra gente estudar, né? Que é justamente o que a gente tá fazendo aqui. A gente acaba estudando também através das conversas. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de estar apresentando nosso convidado, Thiago Silva. Obrigado, Thiago, por estar aqui. Uma satisfação imensa estar te recebendo aqui. E, cara, pode te apresentar aí para o público conhecer melhor a sua pessoa, o seu trabalho e o que você faz? Tá ok. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Vocês dois. É um prazer estar aqui com vocês, estar compartilhando um pouquinho disso. E eu me chamo Thiago Silva. Atualmente eu sou professor da Faculdade Cosmopolita e da Universidade UNAMA e faço algumas outras coisas que a gente vai conversando aí no decorrer. Mas eu sou esposo da Carol, tenho 2 filhinhos, que é a Maria, a mais velha, e o João, são novinhos ainda, 3 e 1 ano. E é isso, prazer estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse assunto que é um assunto realmente muito importante e que talvez precise ser mais falado. É importante dar principalmente um gás nisso, porque ainda a gente tem, com o crescimento da igreja evangélica brasileira, aquele mito de que teologia esfria o crente, ser intelectual afasta a gente de Deus. Tem até um episódio bíblico, né, Arthur, que o cara chega lá para Paulo, né, o cara lá em Atos que fala: Paulo, as muitas letras estão te deixando louco. As pessoas desde então já acreditavam, né, que o estudo enlouquecia as pessoas, né? E justamente a gente precisa quebrar esse tipo de estigma. As pessoas precisam entender que, na verdade, o estudo pode te aproximar de Deus. E tem tudo a ver também com a proposta do Labri, que tu vai falar mais tarde, né? Mas qual é a sua história com esse tema da intelectualidade cristã? Pode falar um pouco pra gente? Claro, com certeza. Já adianto que vai ser um pouco longo, então é aquela frase, né? Senta que lá vem conversa. Uhum. Mas, assim, basicamente, a minha formação cristã, né, onde eu me converti e passei a maior parte da minha infância e adolescência, foi numa igreja presbiteriana. Uhum. E as igrejas presbiterianas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, pelo menos são os cenários que eu conheço, tem uma tradição de ser bem focado, né, na teologia, no ensino sólido das escrituras, ortodoxo. E não foi diferente na minha igreja, né? Eu tinha um pastor assim muito renomado, fez mestrado na África do Sul, fez doutorado nos Estados Unidos e realmente a pregação dele era diferenciada. Era uma coisa assim que aqui em Belém, pelo menos, eu não conhecia outro semelhante e na época internet não era tão comum ainda assim, você até tinha pregações boas, mas a maioria em inglês. Então eu cresci nesse contexto. E aí, em algum momento ali, o pastor se aposentou, um outro pastor chegou, e eu senti aquele baque, né? Aquela diferença. Poxa, não era assim, né? Senti aquela falta, parecia que eu estava em busca de algo mais, né? Mas conversando com outras pessoas da igreja, eu vi que nem todo mundo compartilhava essa opinião, né? Então eu falei assim, bom, vou procurar por minha conta. E aí foi quando eu comecei a ler bem mais livros cristãos, né? Por sinal, até confessar algo aqui, eu não curtia muito ler, né? Até uns 12, 14 anos eu não lia praticamente nada. E aí nessa época da minha conversão que eu me senti meio que forçado a ler, né? E hoje eu leio demais, assim, né? Mas foi nesse momento então que eu comecei a ver que existia todo um mundo, né? De conhecimento bíblico, de pessoas muito capazes de diferentes partes do tempo e do espaço, por assim dizer, né? Falando sobre a Bíblia de maneira muito mais profunda e que aquilo era algo que me animava muito e me instigava a continuar. E já adiantando, né, dando um spoiler aí de outras coisas que a gente pode conversar adiante, por outro lado eu me choquei em perceber que
isso não é compartilhado por todo mundo, né? Nem todo mundo tem essa mesma afinidade ou interesse por esse conhecimento, essa teologia talvez um pouco mais profunda, mais pesada, né? Não só teologia, mas de maneira geral, né? Então, nessa busca, eu acabei encontrando o Labri, né? O Labri, só a gente explicando um pouquinho mais para o público, né, que eles talvez não conheçam, ele é como é que eu posso chamar? Um instituto, É uma coisa tão orgânica que fica difícil de É definir, um abrigo. Um abrigo, né, como diz o nome. Então, basicamente, a história é a seguinte, né? A figura central aí que deu origem ao Labri é o Francis Schaeffer, que eu acredito que ele é nascido nos Estados Unidos mesmo, né, mas acabou indo para a Europa. Ele era, inclusive, presbiteriano, se eu não me falha a memória. E ele passou por alguns momentos de crise espiritual na vida dele, como eu acho que é comum e válido, né? E quando ele saiu dessa crise, ele percebeu que algumas coisas que não estavam tão claras na vida dele, porque ele veio de um contexto muito fundamentalista, começaram a se ajustar melhor e ele percebeu que ele tinha que, talvez, compartilhar isso, né? E era o que ele tentava fazer. Mas no momento específico ali, que foi justamente naquela época do movimento hippie, Woodstock, aquilo que se proliferou não só lá nos Estados Unidos, mas também na Europa, né? Os amigos das filhas dele, que elas estudavam na época, né, tinham muitas dúvidas. Eram pessoas assim, já naquela época, né? Hoje a gente está vendo isso chegar no Brasil, mas já naquela época eles vinham de famílias que não transmitiam praticamente valores para eles, então eles eram muito perdidos. E muitos, talvez por isso, passavam por muitas crises, que é algo comum também, né, da adolescência, da juventude ali. E muitas vezes eles iam até a casa do Schaeffer, levados pelas filhas dele, para conversar com o Schaeffer. E encontravam ali alguma direção, algum norte, né? E o Schaeffer, com o auxílio da sua esposa também, né, vendo que isso se repetia, pensaram assim, poxa, acho que Deus está colocando um ministério diante da gente, né, que é de auxiliar esses jovens cheios de dúvidas, sem direção, e de uma maneira, no entanto, muito orgânica, como tu falaste, né, recebendo as pessoas na casa, de maneira tranquila ali, e assim, bem aberto, né? Ele permitia que as pessoas fizessem qualquer pergunta, até porque elas vinham de contextos muito diferentes, né? Pessoas, às vezes, que tinham problema com vício de drogas, por exemplo, pessoas que já tinham passado por coisas bem ruins, né? Conseguiam se sentir à vontade com eles na casa deles e receber um direcionamento. Em algum momento ali isso virou realmente uma organização, né? Que seria o Labri, que significa abrigo, e isso lá na Suíça foi a base central. A partir daí isso se espalhou para alguns outros lugares do mundo e chegou aqui também no Brasil, lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, que é um lugar realmente diferenciado assim. E a proposta do Labri é essa, né? Receber pessoas de todos os contextos e estar aberto para que elas façam perguntas, para dar um direcionamento, né? Para que elas possam se encontrar e ter realmente um direcionamento bíblico, né? A partir das verdades bíblicas que a gente entende que, de fato, é a verdade do mundo, é a verdade de Deus, né? Que criou todas as coisas. Sim. É interessante essa questão das perguntas, me chamou muita atenção, porque recentemente eu estava lendo um livro, que o nome... O Arthur tem esse livro, Evangelismo e Apologética por Meio de Perguntas. Do Randy Newman, publicado Isso, pela Vida Nova. pela Muito Vida bom Nova. livro. Interessantíssimo. E ele fala uma coisa importante logo nos primeiros capítulos, que eles são uma espécie de encorajamento já, né? Explicando o porquê do livro. Mas perguntas são coisas muito importantes. Às vezes uma pergunta é o que abre uma porta pra gente. Às vezes uma pergunta é o que fecha a porta para algumas outras pessoas. Ele conta no livro, né, uma história de um rapaz que chegou para ele, um rapaz, acho que ele veio do contexto da do outro lado da cortina de ferro, né? E chegou e fez várias perguntas para ele. E ele viu que existem pessoas com muitas perguntas, que elas precisam ser respondidas. Mas ele também percebeu que perguntas também são armas poderosíssimas, né? Não só para escutar as perguntas, mas também para fazer. Então, a gente não tem que menosprezar quando as pessoas chegam com uma pergunta pra gente, né? Às vezes a gente tem aquela mania de chegar e falar: ah, tu não sabe isso, tu não sabe aquilo,
Como é que tu tá duvidando disso? Quando às vezes pode ser uma oportunidade da gente estar trabalhando justamente isso, né? De estar mexendo no coração das pessoas, né? O próprio Senhor Jesus faz, né, nos evangelhos, ele pontua isso no livro, ele trabalha muito com perguntas. Vocês já repararam que a maioria das perguntas que Jesus responde, ele responde com outra pergunta? Elas fazem a gente pensar bastante, né? Então, o Labri é um lugar onde as perguntas eram respondidas, seria mais ou menos isso. As pessoas trabalhavam em cima disso. Eles têm um lema lá, que inclusive, que é um lugar que você pode encontrar respostas honestas para perguntas honestas, né? Então, é interessante isso que tu falaste, porque, por exemplo, eu, na minha realidade de professor, tenho um risco muito grande em você ser professor, que é o seguinte: você está tanto tempo em contato com aquela disciplina específica que você ministra e você já se aprofundou tanto nela que às vezes você se descola um pouquinho da realidade dos outros. O que eu quero dizer? Tu esquece que as pessoas não sabem as mesmas coisas que tu já sabe, porque tu já tem muito tempo com aquela disciplina ali, né? Então, às vezes, como professor, tu tem que te lembrar disso e lembrar de voltar para construir com o aluno aquele conhecimento, né? E isso se reflete nas perguntas, porque às vezes o aluno faz uma pergunta para ti e tu fica assim, ele não sabe isso, será que ele está realmente me perguntando isso? Tá no final do semestre e tá fazendo essa pergunta. Tipo isso, né? Só que aí é essa coisa, né? Você tem toda uma construção ali envolvida, tem toda uma história que aquela pessoa tem e que tu tens, que muitas vezes difere, né? Então, realmente, do ponto que ela vem, aquela pergunta é uma pergunta válida, né? E isso que tu falou é muito interessante, porque dependendo do ambiente que você está, você realmente tem um ambiente que não é propício a perguntas, né? E, infelizmente, eu acho que muitas igrejas acabam se encaixando nisso, porque como é um ambiente no qual existem dogmas, né? E aqui eu falo dogma não de maneira pejorativa, mas como realmente uma verdade ali que é firme e que parece inquestionável. No entanto, esses dogmas, digamos assim, vamos trocar essa palavra aí que eu acho que ela é muito negativa, né? Tem uma conotação muito negativa. Vou colocar aqui as verdades fundamentais ali do cristianismo. Elas foram construídas, né, durante um bom tempo, né, principalmente ali com muito trabalho dos pais da igreja. Só que hoje alguém que chega na fé, ela não participou dessa construção. Então aquilo às vezes é colocado para ela, ok, eu entendo, eu acredito, mas às vezes quando ela começa a fazer certas perguntas sinceras para ela mesma, que muitas vezes são suscitadas por uma leitura bíblica, né, ela começa a surgir dúvidas. E se você não tiver um ambiente propício para isso, das duas uma, né? Ou ela simplesmente vai aceitar, mas isso vai trazer danos para a vida dela, né? Ela pode se sentir desestimulada a estudar mais. Ou então, ela talvez saia da igreja porque ela acha que não foram supridas as dúvidas dela, né? Não foram respondidas as dúvidas dela. E tu falou da situação de Jesus, né? Eu lembro de algumas confrontações que ele faz ali com os fariseus, e lembro daquela situação na qual ele questiona eles, né, sobre a situação de Davi, quando ele vai e come os pães que estavam sendo ofertados na mesa lá, apesar de que não era permitido a ele, né? E realmente, eu lembro quando eu li esse texto, e eu tinha lido antes o texto original, né, eu fiquei assim, realmente, não sei qual é a resposta. Eu também, assim até hoje eu confesso que esse texto me intriga um pouco. Né? Mas aí é isso, né? Então, por exemplo, o cara se depara com uma situação como essa, vem uma dúvida válida, uma dúvida, inclusive, de que a resposta é muito significativa, porque qual é o papel do cerimonial, qual é o papel das leis na vida do cristão, né? Existem situações que eu posso desrespeitar, digamos assim, uma normativa por situações maiores, né, valores maiores, que eu acho que esse era o ponto de Jesus ali, né? Era mostrar que, por uma situação de vida, a vida é mais importante, né? Então, essa questão cerimonial talvez pudesse ser colocada parcialmente de lado, mas enfim. Então, Labri, sim, ele é esse local para que as pessoas possam, né, fazer perguntas honestas e, claro, a resposta, como Jesus fazia, como tu falaste, nem sempre é uma resposta direta, né? Às vezes você tem que ir atrás e estudar muito para poder chegar onde você quer. Ou também ainda tem a situação que às vezes a pessoa não tem a resposta, mas ela tem pelo menos a direção para você ir atrás buscar aquela resposta. E aí talvez entra a questão da intelectualidade, né? De você ter um apreço pelo conhecimento, pelo estudo,
e isso dentro dos temas do cristianismo. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para fazer até um jabá, né? Tem uma coleção publicada pela Ultimato, em parceria com a BC2, que é a coleção Filosofia e Fé Cristã. Quem é o editor dessa coleção é um amigo meu, Davi Bastos, um filósofo brasileiro muito bom. E agora foi lançado um livro chamado Fé Ritualizada, do Terence Cuneo. E no último livro é um capítulo sobre fé cristã em dúvida. E eu acho muito interessante porque nesse último capítulo, o autor, o Terence Cuneo, que é um filósofo cristão muito conhecido, ele coloca em jogo todas as dúvidas dele. Tipo assim, o momento que ele duvida, às vezes, da fé cristã em si. Sim. As dúvidas mais básicas. Não no sentido de ele dizer eu não acredito, mas no sentido de, às vezes, ter dificuldade de abraçar completamente a doutrina, né? Doutrinas importantes do cristianismo. E aí ele pega e ele lembra da história de Tomé. Porque Tomé, ele duvida de algo essencial. Quando Jesus ressuscita, Tomé olha e diz, eu não sei se... E eu acho muito interessante a resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus é venha, toque. Né? Às vezes parece que enquanto... E Jesus, a gente lê às vezes o texto, parece... A gente lê como se Jesus estivesse dando uma dura repreensão para Tomé. Mas espera, será que não é a gente que está colocando essa leitura no texto? Né? Porque quando tu lê o texto, Jesus diz, olha, agora tu crês? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Isso não é necessariamente uma crítica a Tomé. Né? Tanto é que o próprio Jesus, ele se alegra com o fato de que Tomé reconhece ele como Senhor e Deus de Tomé. Tomé se ajoelha e diz, Senhor e Deus meu. E talvez esse seja o convite que a igreja deva fazer, né? Aos que duvidam. Seja os que duvidam fora da comunidade cristã, quanto os que duvidam dentro da comunidade cristã. Aqueles que querem fazer um compromisso com Cristo, mas que às vezes fraquejam no compromisso, fraquejam na crença. Né? Aquele que diz como centurião fala para Jesus, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E esse compromisso que é feito com Cristo, né? Ele envolve, obviamente, a crença no Evangelho, mas muitas vezes essa crença está recheada de dúvidas. E a igreja convida, né? Venha e veja. Venha e veja. Porque as maravilhas do Evangelho, elas se revelam quando a igreja chama o que duvida a ver, a tocar. E como Jesus chama Tomé. Como Jesus chama Tomé. Isso é interessante porque acolhe o nosso coração. Quando a gente duvida, a gente se sente acolhido. Mas isso que tu falou, Arthur, eu acho que aí que está o quê da questão, que é, esse devia ser o papel da igreja, né? Convidar e dizer, venham, façam as suas perguntas. Tem até um outro texto, né, que diz, provai e vede que o Senhor é bom, né? Então, eu acho que pode estar envolvido nisso também. Só que, será que a igreja está pronta para mostrar as coisas boas, para responder essas perguntas, ou como a gente falou, se não respondemos, pelo menos direcionar, e aí entra tudo aquilo que a gente vem falando. Igrejas, às vezes, são construídas em cima de uma estrutura muito rígida, muito dogmática, que não faz abertura para perguntas, provavelmente, ainda que houvessem os desafiadores que vão fazer as perguntas, talvez eles não tenham condições de responder. E aí entra o que a gente vem falando, o papel da intelectualidade, né, para o cristão, né? Ou seja, eu acredito assim que algumas pessoas, não são todas, né, elas têm essa aptidão, elas têm esse desejo de estudar mais, de se aprofundar mais nas verdades bíblicas, nos assuntos mais difíceis, mais controvertidos. E geralmente essa pessoa é aquela que se fez essas perguntas e que talvez não obteve as respostas e acabou tendo que ir atrás em outros lugares. Graças a Deus, porque hoje com a internet você muitas vezes consegue, né, encontrar diferentes respostas, inclusive. Né? Tem um cara que tem um canal no YouTube, é Mike alguma coisa. Ele é um pastor jovem, assim, e ele sempre faz vídeos sobre esses temas controvertidos. E aí, para a pergunta, o ministério feminino é bíblico? Ele fez uma série de, eu acho que 8 vídeos, cada vídeo com mais de 1 hora.
Tem um vídeo lá que tem 3 horas e 30. Então, imagina, ele realmente foi, assim, a fundo e todas as referências que ele encontrou, todos os escritores que ele encontrou. Então, é esse tipo de cara que a gente precisaria, né, para realmente responder perguntas assim mais profundas, mas não preciso dizer que é raro encontrar gente assim, né? Só que eu creio que não precisaria ser tão raro se eu fosse mais estimulado, né? Eu creio que, por exemplo, o estudo bíblico às vezes fica muito associado na figura do pastor. Uhum. Ele é o cara que vai estudar, que vai atrás. Só que a gente sabe que não é isso, né? Que o estudo é uma das características que um pastor deve ter e às vezes nem é a mais proeminente, né? Dependendo da igreja, do contexto. Então, eu creio que nós, como cristãos, aqueles que têm essa aptidão, né, isso é também um convite para aquelas pessoas que se sentem assim, poxa, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de conhecer mais, gosto muito de ler. Cara, lembre que o cristianismo tem um conhecimento vastíssimo, né, para a gente poder se aprofundar, e que a sua igreja, se você congrega em algum local, precisa de alguém assim, que talvez vá ser essa pessoa que vai responder as perguntas difíceis, e que já existem outras pessoas que, como você, têm essa aptidão e que já estão nesse caminho, né, há mais tempo, e que talvez possam te ajudar a entender um pouquinho melhor a direção a se tomar, o que estudar, né? Então, eu acho que é importante a gente estar com um olhar nesse sentido também. Uhum. A dúvida, ela é uma coisa que pode ser um instrumento para o bem e para o mal, né? Porque, ao mesmo tempo, ela pode ser um combustível para a mudança, combustível para o crescimento. Ela pode também ser justamente o que vai derrubar o crente. Satanás, justamente, ele usa justamente da estratégia da dúvida para poder derrubar os crentes, né? E quando a gente não dá às pessoas as respostas, ou pelo menos o direcionamento que elas precisam, elas se sentem perdidas. Elas se sentem muitas vezes abandonadas. Eu lembro que eu vi um testemunho do pastor Augusto Nicodemos, de que ele estava num seminário e tinha um professor que ele era liberal. E toda aula ele atacava, e na cabeça dele ficou cheio de dúvidas. No final, ele só estava falando assim: Deus, eu sei que tu tá aí, eu sei que tu me escutas, mas eu estou muito confuso, eu não estou sabendo bem quem o Senhor é. Estão falando um monte de coisa para mim e eu realmente estou perdido. Eu não sei se eu estou convencido, se eu estou desconvencido. Não sei muito bem, não estou entendendo mais a minha fé e eu preciso que algo seja feito. Aí disse que ele orou e ele conversou com um outro professor, que era um professor com uma teologia saudável. Ele chegou com todas as dúvidas, que eram dúvidas seríssimas, né? Porque eram dúvidas que estavam pondo em xeque a fé dele. E o professor simplesmente chegou: eu posso te ajudar. Esse argumento aqui, esse cara já refutou, esse aqui, mostrou tudo e, cara, pronto. Resolveu, tirou todo o nó da cabeça dele rapidinho. Ele só foi lá, depois leu e desfez todo o nó na cabeça dele. Então, olha a importância de ter alguém para responder as dúvidas no final das contas. Tirou uma pessoa da tremenda angústia. Claro, a gente sabe que Deus, ele preserva os seus, mas olha a angústia que ele estava e agora como ele estava bem mais tranquilo, né? Mas a gente sabe também que não só a igreja trabalha com essa questão, né, da intelectualidade, mas também as organizações para-eclesiásticas. O Labri também é uma espécie de organização para-eclesiástica, né? Como é que elas podem estar ajudando os cristãos e principalmente a igreja? Sobre isso, eu acho que é interessante a gente primeiro dar uma conceituada aí no para-eclesiástico, talvez seja um termo não tão comum para as pessoas, né? Mas originalmente as organizações para-eclesiásticas eram organizações que visavam ajudar a igreja, mas que não estavam imediatamente subordinados à igreja, ou pelo menos não a uma igreja. Na verdade, eu acho que elas se originaram principalmente no momento ali em que precisava-se de uma organização supra-igreja, né? Acima de uma igreja individual. Então, um grupo de igrejas, às vezes, era assistido por uma dessas organizações. Um exemplo, por exemplo, é o Portas Abertas, né? Que é gigantesco hoje em dia, né? Eu acho que bem conhecido, que trabalha com cristãos perseguidos. Mas, no entanto, existem outras organizações que não estão necessariamente comprometidas com essa ajuda direta à igreja local, no entanto, estão intimamente associadas
à fé, a tudo que uma igreja costuma defender, né? E eu acho que o Labrie se encaixaria mais nessa, né? Ele não tem essa proposta assim de, eu vou preparar pessoas para a igreja local, né? Eu não vejo isso. É mais uma proposta assim de receber pessoas para direcionar elas. E aí, claro, se elas congregam numa igreja local, elas vão estar sendo bênção ali naquele local, né? E eu vejo que há um medo, assim, dentro de muitas igrejas, dos seus líderes, né, em relação a esse tipo de organização, né? Eu vivi um pouco disso, né? Porque, naturalmente, quando você começa a ter acesso a certas verdades que, poxa, às vezes desbloquearam uma dúvida que tu tinha há anos, né, que trazia angústia, como tu falaste, tu quer espalhar isso, tu quer, poxa, eu sei que tem outras pessoas como eu que têm essa dúvida, então eu quero levar isso até lá. E aí há um medo, né, dos líderes, eu percebi isso, né, porque, poxa, tá vindo um cara de fora de uma organização que não tem vínculo com a minha igreja, então, digamos assim, não teria uma responsabilização, e ele vai vir falar algo aqui um pouco fora do comum, talvez, né? Não sei se eu vou receber esse cara, né? Então, eu percebo que há um certo medo aí. Deixa eu dar um exemplo mais concreto, que eu acho que fica mais fácil da gente entender, né? Mas, digamos, vou falar aqui sobre o trabalho visto de uma ótica cristã, né? Então, hoje, para muitas igrejas ainda há aquela dicotomia do que é sacro e do que não é. Então, a pessoa vai trabalhar de segunda a sexta, segunda a sábado, e para ela, essa experiência, essa vivência do trabalho é completamente desassociada da vida cristã dela. Para muitos, inclusive, é um sofrimento, é um padecer, porque ela quer chegar no final de semana para ela estar envolvida nas atividades da igreja, porque ela não consegue ver continuidade nenhuma entre a vida cristã que ela leva e o trabalho dela. E isso, às vezes, é algo, infelizmente, que é fomentado nas igrejas até, né? É dito coisas do tipo, o seu trabalho é para lá, é para você. Agora, o seu trabalho para Deus é aqui, né? Na igreja, fazendo isso, participando dos ministérios, né? Ainda tem isso também, né? Você gosta de estudar, gosta de ler? Então, entra aqui no nosso ministério, na igreja, vá dar aula para as crianças na EBD, né? É muito difícil, às vezes, para algumas igrejas aceitar que o cristão, como indivíduo, pode criar organizações com outros cristãos de interesses comuns para construir algo à parte da igreja, né? Outro exemplo que me vem à mente também é, por exemplo, a Assembleia de Deus. Ela tem a parte musical deles muito forte, né? Eles têm uma orquestra, inclusive muitos dos integrantes que foram ou ainda são da orquestra da Assembleia de Deus também participam da orquestra aqui de Belém, né? do Amazon Jazz Band. Então eles têm essa cultura. Só que essa cultura é inserida nos ministérios dele, Ministério de Música da Assembleia, do Tempo Central, do Coqueiro, enfim. E pensa, poxa, será que não dá para eles terem feito uma organização à parte, né? Uma organização musical realmente para ensinar esse pessoal que não precisasse ficar, digamos, entre aspas assim, presa a uma igreja, uma para-eclesiástica, como a gente conversou, né? Mas eu reconheço que há riscos nisso, né? Há riscos pelo fato de que realmente você pode, às vezes, criar um grupo que não se veja conectado a uma igreja em si, a uma comunidade em si. E isso traz muitos riscos, né? Achar que o seu ministério, por fora da igreja, é a sua igreja. Sim. E aí, como exemplos negativos, a gente pode pensar no Hillsong, por exemplo, né? O Hillsong foi uma organização que a gente pode dizer fora da igreja, né? Ou em algum momento se deslocou ali da sua igreja local e virou algo mundial até, mas hoje a gente viu vários escândalos aí acontecendo com líderes, né? Do Hillsong, e você vê que em algum momento a coisa desandou, né? Talvez justamente por esse descolamento de uma igreja local. Então eu entendo que é um misto ali. Eu vejo que às vezes você se prende muito a essa ideia de que se eu for fazer alguma coisa tem que ser aqui, dentro do ministério, da igreja, e outras vezes você se descola demais também, né? Já, isso aqui não tem nada a ver com a igreja, ou como tu falaste, é a mini igreja, então às vezes o cara já nem frequenta a comunidade dele, ele já fica ali envolvido naquele projeto, tendo aquilo como a igreja dele, só que
às vezes o teu ministério ou o teu projeto que tu está envolvido não tem supervisão, não tem confissão de pecados, não tem prestação de contas, e aí isso naturalmente não vai dar certo, né? Você precisa ter essa vivência que é algo característico da sua comunidade, da sua igreja local, né? Então, eu vejo essa ambiguidade aí, é algo muito bom, mas ao mesmo tempo tem um risco que precisa ser levado em consideração, né? Uhum. Acho que talvez os dois problemas aí estejam ligados a uma certa perda de noção de unidade do corpo, de um lado, porque eu não vou fazer uma organização para-eclesiástica para trabalhar com outros cristãos de outra igreja, porque a gente está no nosso grupinho aqui. E o outro grupinho pode ser perigoso para o nosso. Uhum. Você pode querer ir para outro grupinho. Sim. Né? Então a gente perde a noção de unidade do corpo. Mas do outro lado, o cara perde a noção do fato de que eu só posso falar de uma unidade do corpo, da igreja de Cristo em todo o mundo, porque essa igreja de Cristo em todo o mundo se reúne nas igrejas locais. Né? Eu não posso perder de vista o fato de que a minha igreja local é a minha igreja local. É onde eu tenho os irmãos que estão próximos ali de mim, seja em termos geográficos mesmo, falando, né? Estão geograficamente próximos de mim, porque eu não vou... Se eu tenho uma igreja local, eu não sou crente de YouTube. Né? Eu assisto a pregação do YouTube do cara que está lá em São Paulo. Sei lá. Eu não vou assistir pregação do YouTube do cara que está aqui em Belém. Né? Então, assim, eu estou geograficamente ali e vivo a vida de igreja, mas ao mesmo tempo ter a noção também do corpo geral de Cristo. Né? Talvez sejam os dois pontos que a gente perde quando a gente vai para um desses extremos aí. Sim. E tem coisas que são insubstituíveis, né? Dessa vivência realmente física ali, real. Eu tenho um colega, inclusive, que... Eu usar a palavra congrega, né? Mas eu acho que é inadequada. Mas ele... Não sei nem qual a palavra usar. Frequenta, assiste, não sei. Mas ele está ligado a um grupo ortodoxo. E... Porque ele quer praticar a fé ortodoxa, no entanto, ele não existe uma igreja aqui, né? Então, ele está ligado a um grupo nacional que orienta, instrui essas pessoas, né? E aí, eu acho interessante, por um lado, né? Mas, por outro, eu sempre falo para ele, inclusive, que eu me preocupo, né? Eu acho perigoso, porque justamente você não tem aquela vivência ali pessoal, né? Você não tem uma situação da pessoa chegar contigo, te ver fazendo coisa errada e te cobrar. Querendo ou não, na câmera, ou seja como for a interação deles, por mensagem, tudo, tu apresenta o que tu quer, né? É semelhante à ideia do Instagram ali, né? Tu apresenta o que tu quer. E claro que a nossa tendência é não apresentar a parte ruim, né? Então eu me preocupo muito com isso. E eu vejo assim que outro perigo é a questão do on demand, né? Tu entra quando tu quer para assistir. Então é tudo muito baseado na tua comodidade. Quando tu quer, o que tu quer, né? Hoje eu tô a fim de ouvir Romanos aqui. E às vezes na igreja local tu chega lá e o pastor vai pregar em números, e aí? Eita, tem que estar ali, né? E boa parte do teu crescimento... Isso que é curioso, né? Sobre Deus. Tem coisas assim que Deus faz que eu penso assim, Deus, só tu mesmo, porque não ia ter essas ideias, né? Então, na paternidade, por exemplo, né? Tu sofre cada coisa ali, dificuldade, aflição, mas depois de algum tempo tu para, reflete e tu fala assim, cara, isso aqui me transformou como pessoa. Era necessário eu viver isso para hoje eu ser quem eu sou e eu reconheço que foi bom, né? Então, da mesma forma, às vezes tem coisas que você não escolheria passar se você tivesse a escolha e que, no entanto, são essenciais para o teu desenvolvimento, né? E quando você vive essa realidade on demand, digamos assim, isso se perde um pouco, né? Você escolhe o que você quer e o que não quer e, às vezes, você perde essa oportunidade de crescimento. A gente esquece que os problemas são a ferramenta que Deus geralmente escolhe para poder estar preparando a gente, para fazer a gente amadurecer também, né? Uma coisa que eu sempre falo para uma pessoa que ela está aprendendo alguma coisa, ou que ela está com alguma dificuldade, ou que ela quer fugir do problema, até para mim mesmo,
que muitas vezes eu me vejo também querendo fugir de um problema, que eu sou humano também, se eu fugir, eu não vou crescer. Se eu fugir, quando o problema aparecer de novo, eu vou fazer o quê? Eu vou fugir, vou ficar eternamente fugindo. Então, a gente não pode ficar fugindo da igreja, a gente não pode ficar fugindo dos problemas que tem na igreja, a gente não pode ficar fugindo dos desafios que acabam surgindo, né? A gente fala muito que ama a igreja, a gente diz, nossa, a igreja é uma coisa que eu amo demais, mas quando a gente começa a ver os problemas que tem na igreja, a gente começa a esmorecer, aí a gente começa a achar que, não, a igreja não é tudo isso. A igreja, na verdade, é um projeto de Deus. A gente não pode esquecer disso. Então, fugir dos problemas de qualquer forma não ajuda ninguém, não ajuda a gente, não ajuda a igreja. A gente precisa realmente levantar a cabeça. E fugir para uma organização para-eclesiástica não vai ajudar também, né? A gente vai estar escolhendo nossos amigos. A igreja, a gente tem que lidar com pessoas que a gente não gosta também. Pessoas que são diferentes. Ali na para-eclesiástica, está todo mundo se unindo em torno de um interesse em comum. Em comum, exatamente. Mas e quando a gente está na igreja, que cada um tem um interesse diferente, as pessoas são completamente diferentes? É ali que o ferro afia o ferro. Então a gente não pode estar confundindo, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto essa cultura, né, das para-eclesiásticas. É algo que, na verdade, está crescendo, né? Uhum. Eu vejo que lá nos Estados Unidos acaba acontecendo bem mais. Sim. A interação entre as denominações. Querendo ou não, a gente ainda tem um pouco desse clubismo aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos eu acho que o negócio deve estar apertando muito, aí eles estão vendo a necessidade de se unir para poder lutar contra esse tipo de problema, né? A gente tem aqui no Brasil, sim, algumas organizações, como, por exemplo, a BC2, né? Que o Arthur trabalha bastante com o pessoal da BC2, mas a BC2 não é uma igreja. A BC2 são cristãos. E inclusive, por exemplo, se você quiser ter grupo local, você precisa estar ligado à igreja local. Isso é interessante, cara. Um líder de grupo local lá, ele não pode ser líder se ele não tiver a carta de recomendação do pastor da igreja local. Por quê? Porque a organização para-eclesiástica, ela não existe para que a gente seja um clubinho isolado. Ela existe para o serviço da comunidade cristã. E a comunidade cristã está na igreja local também. Então a gente precisa ter isso em mente. Isso daí, pelo menos, acho que a grande parte das organizações para-eclesiásticas que eu conheço, que elas têm uma linha muito parecida de atuação. Por exemplo, pensando do ponto de vista missiológico, tu tem aqui o Perspectivas, né, no Brasil, que é um projeto gigantesco, projeto belíssimo que existe aí de treinamento missiológico. Um projeto profundamente ligado às igrejas locais por onde passa. Então, seja no campo da intelectualidade, como o Labri, a ABC2, no campo missiológico, como Perspectivas, tu vê aí projetos para-eclesiásticos ligados à igreja, porque a ideia é justamente servir essa igreja, né? Servir a comunidade cristã. E como é que, já encaixando o que o Arthur disse, né? Tiago, como é que as organizações para-eclesiásticas podem ajudar as igrejas, de fato? Eu acho que a principal forma que as organizações para-eclesiásticas conseguem ajudar a igreja é justamente nesses contextos no qual a igreja local não consegue suprir certas demandas que vão ocorrer. E a depender de cada igreja, né? Então, por exemplo, você tem uma igreja que ela está num ponto assim, estratégico muito bom para a realização de missões, seja com os indígenas, seja ali no bairro, com uma comunidade mais carente, mas o líder daquela igreja, ou os líderes daquela igreja, infelizmente ninguém tem uma experiência maior com missões. Ou digamos assim, o cara tem experiência em missões urbanas, mas não tem experiência em missões com ribeirinhos, por exemplo. E, no entanto, você tem um grupo ali naquela igreja que surgiu e está com uma paixão por evangelizar ribeirinhos, por ir em busca, né, desse povo. E aí, eles vão se ver numa situação na qual eles não têm suporte na igreja deles. E aí? O que se pode esperar? Que eles procurem outra igreja, que eles saiam daquela igreja, que é a comunidade deles, porque não tem esse suporte? E aí, justamente nesse ponto que pode entrar uma organização para-eclesiástica para trazer esse suporte, né? Então, uma organização que esteja voltada para missões, como o Arthur falou, né, do Perspectivas, ela poderia trazer
ferramentas, trazer ensino, trazer estudo, capacitação, para que esse pessoal da igreja, dessa igreja específica, né, pudesse fazer, então, esse sonho, né? E, falando do nosso tema, né, da intelectualidade, o Labri, ele ajuda nesse sentido também, né? Um adendo que eu devo fazer aqui é que o Labri ele não se coloca, eu acho, né, dentro do que eu posso ver, como esse ambiente para desenvolver a intelectualidade, né? Eu que estou dando essa conotação. Porque, de fato, muitas das perguntas que eu tive, eu fui encontrar resposta lá, nas palestras deles, do Guilherme de Carvalho, né, que é um dos criadores, dos fundadores do Labri Brasil. Quem já ouviu sabe que ele é um cara fantástico, assim, muito inteligente, muito estudado. E muitas das perguntas que eu tinha, eu fui encontrar nele, talvez não a resposta, mas a melhor resposta dentre as várias que eu já tinha ouvido. Então, o Labri, nesse âmbito da intelectualidade, ele vai justamente te ajudar, né? No meu caso, como eu tive uma base muito calvinista, o Labri, por exemplo, me permitiu conhecer o calvinismo holandês, né? Também conhecido como neocalvinismo, que traz uma outra perspectiva, né? Diferente, parte da base ali do calvinismo, mas traz uma outra perspectiva. Traz, por exemplo, uma visão mais do crente inserido na sociedade, como é que ele pode participar da política, como é que ele pode participar do desenvolvimento das artes, enfim. Então, era algo completamente novo para mim. Quando eu vi assim, um relance disso, eu falei assim, nossa, tem um mundo aqui para eu ir atrás e para eu estudar. E foi justamente no Labri que eu tive essa oportunidade. Também, ultimamente, né, o pastor Guilherme tem falado muito sobre a questão do self. E aí ele começou a falar do self. Em algumas pregações dele eu fiquei assim, mas o que é exatamente esse self aí que ele está falando? E eu fui a fundo, fui estudar e eu vi que é uma teoria assim que, cara, parece que ela explica quase que completamente o ser humano, assim, o pensamento do ser humano médio ali na nossa pós-modernidade ou hipermodernidade. Então, o Labri é uma das organizações que eu penso que pode ajudar dessa forma, né? Essa pessoa que às vezes não encontra um suporte dentro da sua igreja local, não se sentir deslocada, saber que existem outras pessoas que têm interesses semelhantes e em que ser suprida por essa organização para-eclesiástica e voltar para a sua igreja local e ser bênção ali, né? E, de fato, poder ser uma ferramenta, né? Do pastor que, o meu pastor infelizmente não consegue me dar o suporte nessa área. Poxa, agora eu fui lá, me capacitei, entendi, aprendi, estudei. Agora eu vou poder ser uma ferramenta para esse pastor, de repente, me direcionar para ajudar um grupo de jovens, um grupo de pessoas que têm dúvidas semelhantes, né? Então, eu particularmente tenho vivido um pouco disso, né? Eu vaguei bastante, aí, digamos assim. Só contando um pouquinho da minha história, né? Voltando, talvez. Depois que eu tive esse momento que o pastor se aposentou e entrou um outro pastor na presbiteriana, eu me senti meio perdido, como eu falei para vocês. E eu falei assim, acho que eu vou fazer um tour pelas igrejas presbiterianas de Belém. E foi o que eu fiz, né? Fui conhecer a da Magalhães Barata, da Marambaia, da Cidade Nova, do Guamá, de Coraci, que há pouco tempo tinha aberto lá, do Maguari, dos comerciários, Caramba, enfim. foi muito, Eu fui né? literalmente em todas, pelo menos das que são realmente da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, que tem associação. Eu fui em todas, né, e fui conhecendo. E aí eu fui vendo que, poxa, cada uma vive a vida cristã e a comunidade de maneira ligeiramente diferente, né? Claro, existia uma unidade, que inclusive é uma coisa que o pessoal elogia, a igreja presbiteriana, né? Porque é diferente de outras igrejas, praticamente toda presbiteriana que você vai é muito semelhante, né? Você meio que sabe o que esperar, né? Mas ainda assim eu percebi nuances ali, né? E aquilo foi me despertando para algumas coisas que eu me sentia incomodado sobre como a minha igreja fazia. E quanto mais eu estudava, eu achava que aquilo estava errado. E fui vendo que outras faziam de outras formas, né? Então, nesse momento, eu fiquei meio perdido, né? Eu fui em vários lugares, tipo o que tu falaste do pastor Nicodemos, né? Recebi muita informação diferente, me direcionando para locais diferentes, eu não sabia como processar, né? Fiquei meio perdido.
E eu passei meio perdido uns 2 anos. Um tempo que eu considero longo, né? Mas porque eu não encontrei alguém que me desse um direcionamento. Em grande parte por culpa minha, porque eu também não gostava muito de me abrir quanto a esse fato de eu estar perdido, né, digamos assim. Mas foi então que eu fui fazer o meu mestrado em Minas, e muito por acaso, eu confesso que eu nem lembro exatamente como que foi, mas eu caí numa pregação do pastor Guilherme de Carvalho na internet, achei bacana, interessante, diferente, e fui pesquisar, né? Poxa, deixa eu conhecer aqui esse cara. E aí descobri que ele era pastor de uma igreja em BH. E eu estava fazendo mestrado lá em BH. E aí falei, deixa eu visitar ele, né? Aí joguei lá no Maps, Google Maps, e vi que a igreja dele era muito longe da minha. Eu ia ter que pegar da onde eu estava, né? Eu ia ter que pegar uns 2 ônibus. E aí eu fiquei assim... BH é grande, né? Não só é grande, mas, por exemplo, antes de ir para lá, foi me dito, né? Tu vai ali para a região da Lagoa ali, da Pampulha, né? Eu falei, pô, bacana, né? Porque tudo que você ouve falar de BH é sobre a Pampulha, sobre aquela área ali. E aí eu cheguei lá e eu descobri que a Pampulha é tipo o nosso Marituba aqui, quase assim, comparado à região central ali de BH mesmo, né? Inclusive, eu andava na rua e começava a ver, assim, vaca, boi, né? O pessoal criando, assim, galinha. Aí eu falei assim... Bom que tinha queijo, né? Isso aí tinha de sobra, né? Mas eu achei estranho, porque na minha cabeça era uma região central. E eu descobri que não, que é uma região mais afastada, né? Inclusive, há mais tempo atrás, quando ainda não estava tão desenvolvido, era uma área assim meio que de sítios, né? Que a galera tinha. Então, nesse dia eu falei, não, acho que hoje eu não vou. E aí finalmente eu me animei e fui lá para a igreja dele. E aí eu gostei tanto que eu fui de manhã, me organizei direitinho, fui de manhã, e aí voltei para casa e fui de noite de novo, né? 2 ônibus. 4. Não, 8, né? 8. 2 para ir, 2 para voltar e de noite de novo. E aí eu cheguei lá de noite, aí o pastor começou a pregar e tal. Aí depois de uns 10 minutos ali eu falei assim, acho que eu já ouvi essa pregação. E aí foi quando eu descobri que, na verdade, lá eles fazem a mesma pregação de manhã e de noite, né? Pelo menos à época era assim, não sei se ainda está assim. E aí acabou que foi meio que viagem perdida aí essas 2 vezes, mas eu gostei tanto que eu queria voltar, né? E aí eu conversei com ele, tive a oportunidade de conversar com ele. Então, assim, sabe aquela sensação, aquele sentimento de, cara, era isso que eu estava procurando, eu me encontrei uma situação de, por exemplo, às vezes eu via a pregação dele e eu falava assim, aí eu dizia assim, cara, é isso. Era isso que estava rodando aqui na minha mente, mas eu não tinha conseguido alinhar numa sequência lógica. E agora ele falou e parece que tudo fez sentido, né? E eu acho muito louco isso, né? Eu até comentei com um amigo recentemente. Como Deus faz as coisas, né? Ele nos criou de tal forma que a gente tem essa necessidade de convivência para crescimento, para desenvolvimento. Tem até estudos que mostram que como ambientes cosmopolitas promovem o desenvolvimento humano, né? Com descobertas e tudo, enfim. E o que eu comentei com o meu amigo, que eu acho muito louco, né? Essa ideia de que, às vezes, na mente de outra pessoa, tem a chave de conhecimento, de raciocínio, necessário para te resolver um monte de coisa na tua cabeça. E tá ali, né? Tá na cabeça daquela pessoa e tu não sabe disso. Até o momento que esse link acontece e essa chave encaixa e vira e abre a tua mente, né? E como isso é legal, né? Você realmente vê que Deus nos fez dessa forma, né? Ele quer que a gente esteja em comunidade, Ele quer que a gente esteja conversando, se abrindo, né? Porque outra coisa que eu percebi também na minha vivência era isso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, não gostava muito de compartilhar minhas ideias e meus sentimentos, né? No máximo eu escrevia. Só que isso te deixa estático, né? Da feita que tu começa a te abrir, e é um risco se abrir, né? Existe um risco de ser ferido, mas Deus nos chama a enfrentar esse risco. Da feita que você começa a se abrir, surgem oportunidades de conversa, de orientação, de instrução, de repreensão quando necessário, e isso é que te faz crescer, né? Então, eu estou falando isso também para a gente fugir daquela ideia de intelectualidade como algo frio, né? Aquela ideia da torre de marfim, do cara que fica lá enfurnado e só lê e não convive com os outros. Eu acho que essa não é a intelectualidade cristã, né?
A intelectualidade cristã é uma intelectualidade vivida na comunidade para o benefício comum, né? E isso é muito bom porque faz a gente crescer e crescer mais rápido. Interessante. Eu acho que a gente pode dedicar esse episódio ao Guilherme de Carvalho. Eu devia ter vindo de boi, né, inclusive, para poder... Pois é. A gente tem que procurar, então, um equilíbrio, né? A igreja não vive em função das organizações. As organizações que devem viver em função da igreja. Tá sempre procurando servir e por aí vai. A gente tem que sempre procurar o equilíbrio, sempre encontrar valor nelas, mas entender que elas só têm valor porque elas servem a algo bem maior, né? Tiago, para a gente estar encerrando aqui, a conversa está sendo excelente, mas o tempo já está encurtando. Eu queria saber o que tu recomendas para uma pessoa para que ela possa começar a trilhar esse caminho saudável na questão intelectual, a questão da vivência na igreja e essas coisas assim. Eu acho que o primeiro ponto, ela está segura quanto à fé dela, né? Ela saber quem é Jesus, saber qual é o plano de salvação, né? Crer nisso, né? Se confiar a isso. E eu digo isso porque tem até uma frase do C.S. Lewis, se eu não me engano, que ele fala assim, que é do C.S. Lewis ou do Chesterton? Um dos dois. Mas ele fala que a intelectualidade por si só, ou conhecimento por si só, não tem muito valor a não ser para tornar o homem um diabo melhor, né? Se não tiver Deus no meio, né? Então, o conhecimento por si só, sem Deus, torna o homem nada mais do que um diabo inteligente, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. E, aproveitando, é um cara que você tem que começar a ler a Bíblia. Ler bastante a Bíblia, né? Porque justamente lendo a Bíblia que talvez tu comece a encontrar essas coisas que vão te fazer pensar: como é isso aqui? Não entendi bem, né? Vão começar esses gatilhos aí, essas coisas que vão te fazer ir a fundo. E aí sim, meu amigo, aí você vai escolher uma linha aí de pensamento para você seguir e se aprofundar, né? Para mim, foi muito bom assim a base que eu tive calvinista, porque é uma base muito sólida, que hoje, depois de estudar bastante, eu já consigo encontrar algumas coisas que eu penso assim, não, isso aqui eu acho que já não é bem assim, eu acho que não foi bem isso que Deus quis dizer aqui nesse ponto. Mas, assim, uma base muito sólida. Então, eu aconselharia ler alguns livros, por exemplo, da Confissão de Fé de Westminster, que vai te trazer ali uma base muito boa do que é a ortodoxia, do que é a base da fé que se crê já há algum tempo, né? Já bem desenvolvida aí por todo o período da Idade Média, dos pais da igreja antes ali. Eu acho que uma boa ponto de partida é esse. Porque eu sei que hoje muitas igrejas, as pessoas se convertem e ficam soltas ali, né? Vão vendo as pregações, às vezes as pregações são temáticas. Então, um dia o pastor fala sobre uma coisa, outro dia ele fala sobre uma outra coisa totalmente diferente. Não tem tudo da cabeça dele, né? Às vezes, como se diz, né? Ah, não, eu senti, né, que hoje era isso que era para eu trazer. E às vezes não tem uma construção lógica, né? Então, o cara não tem, assim, aquela construção realmente teológica na cabeça dele. Então, esses artigos de fé, como a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, eles são bem concisos e eu acho que é um bom ponto de partida. Tem um outro livro também, do J.I. Packer, que é o Teologia Concisa. Acho que é esse o nome. Muito bom esse livro. Basicamente, ele pega assim, os principais pontos de uma teologia sistemática, né, que geralmente tem muitas páginas, e ele resume assim, em 3, 4 linhas. E depois enche de referência bíblica embaixo para ti ir atrás. E aí você consegue transformar uma leitura de uma teologia sistemática de, às vezes, 500, 1000 páginas em 180 e poucas páginas tem um livro. Então, acho que é um bom ponto de partida para você ter essa base. Tendo essa base, você já vai conseguir delinear melhor: ah, isso aqui é um ponto crítico para mim. Não consigo associar bem e tal. Que, por exemplo, no meu caso, era o que eu falei. Eu vivia, às vezes, a minha vida na semana, trabalhando, me esforçando e tudo, e eu não conseguia ver essa conexão com a minha vida cristã. Parecia uma coisa dissociada. Então, foi uma primeira crise assim, que eu tive, que eu falei, não, tenho que ir atrás para tentar desenrolar isso. E aí fui atrás, né? E principalmente o calvinismo holandês, o Abraham Kuyper, foram alguns autores que me ajudaram
a desvencilhar esse material, essa minha dúvida. Falamos já do Schaeffer também, é um cara que ele discute muito temas polêmicos e atuais, e eu acho que ele dá um bom direcionamento também, então é outro nome que eu poderia recomendar. O Guilherme de Carvalho, que a gente vem falando também, é um cara muito diferenciado, mas vou botar um asterisco aqui no final, que muita gente que ouve ele fala, pô, muito complicado, não entendi nada, esse cara falou, me perdi completamente. Então, nem todo mundo vai conseguir ouvir ele de primeira, assim, né? Talvez você já precise de uma base melhorzinha ali para conseguir ouvir ele de boas. E o Labri, né, que a gente vem falando, atualmente estou fazendo o curso de Teologia Livre deles, é um curso online que dura 1 ano, um pouco mais de 1 ano, e assim, muito bom, né? Eles fazem dentro da tríade de fé, esperança e amor. E nisso a gente vê diversos temas e tem sido assim fantástico. Tem trazido um fôlego novo assim para minha vida pessoal, né, de fé. Tem sido muito bom, né, algo que eu recomendo. O Labri ele também tem várias reuniões que acontecem durante o ano, né, com temas diferentes. Isso que é legal. Então você olha lá o calendário deles no site deles e aí durante o ano todo, cada mês eles têm uma discussão de um tema diferente. Então você pode olhar lá e falar assim, gostei desse tema, vou me programar para ir lá, Lagoa Santa, Minas Gerais, para ver esse tema. Muitas vezes eles gravam ou transmitem online também. Então, você vendo um desses temas pode ser uma porta, né, para você poder entrar nisso. E, por fim, aproveitando para fazer talvez um jabá também, né? O Labri começou esse ano com um projeto chamado Amigos de Labri, né? E, basicamente, a ideia é que se formem pequenos grupos que procurem, de alguma forma, promover as temáticas que são principalmente discutidas no Labri, né? O Labri fala muito sobre o que a gente falou, né? De perguntas honestas, com respostas honestas, da mesa, né? Da importância de você reunir uma comunidade ao redor da mesa. Fala muito sobre trabalho e vida cristã, arte e vida cristã, né? São temas assim preciosos ao Labri. E ele começou esse projeto de Amigos de Labri. E nós temos o Amigos de Labri Belém, né? Que eu sou um dos líderes. E a ideia é justamente, mensalmente, a gente está fazendo reuniões e no mês a gente coloca um tema basilar ali para o Labri, né? Um desses temas que eu falei que são preciosos para o Labri, e no outro mês a gente faz uma discussão em cima de algum tema mais polêmico, né? Então já discutimos, por exemplo, o impacto da música pop no meio cristão, já discutimos a questão do tráfico de pessoas, né? Ali no Marajó, que ocorreu recentemente uma situação que ficou conhecida a nível nacional. Então a gente faz essa mescla, né? Falamos, nossa última foi muito bom, gerou bastante discussão lá no grupo, que foi sobre o amor romântico para o cristão, né? Então, quando a gente postou nas redes sociais, isso aí várias pessoas apareceram interessadas. E foi muito bom, gerou muita discussão. Foram muitos solteiros ou... Muitas solteiras foram. E uns poucos solteiros também apareceram lá para talvez tentar alguma coisa, não sei, né? Vamos orar para Deus abençoar. Deus abençoar. Abençoar esses solteiros. Mas eles levaram uma peia lá, viu? Vou dizer. Mas foi muito bom, graças a Deus. Com uma mente, pegou outra coisa que eu não estava esperando. Tipo isso. Então, assim, vocês podem procurar a gente nas redes sociais, né? E Amigos de Labri Belém. E aí vocês, de repente, querendo reunir lá com a gente, podem ter essa oportunidade de ouvir um pouquinho mais, e convido já vocês aqui também, né, para visitar a gente e estar conhecendo um pouquinho mais do nosso trabalho lá. Excelente. Tem algum comentário, Arthur, para fazer? Não, só agradecer também pela presença aqui do Thiago, né? Com certeza espero poder estar presente nas próximas reuniões aí do Amigos de Labri. Descobri da existência do grupo algumas semanas atrás, e foi um prazer poder descobrir que existe um grupo aqui em Belém, né? E é uma grande alegria poder ver outros irmãos preocupados com essas questões, né? Que Deus abençoe vocês nesse projeto. Amém. Para abençoar a igreja, abençoar os irmãos e dando esse prosseguimento seguro para a glória de Deus. Amém. Amém. Tem alguma consideração final, Thiago, para dar uma mensagem? Só agradecer vocês, né? Eu já falei para ti pessoalmente que esse projeto de vocês é um projeto assim, muito bonito, muito legal, que eu sei, né, de conversar
com outras pessoas que muita gente está feliz de que vocês tenham tomado essa iniciativa, né? Eu acho que é algo necessário e que pelo tamanho de Belém já era para ter alguém assim, né, fazendo isso. Então que bom que vocês tomaram essa iniciativa, né? Saibam que eu apoio, para quem eu falo, olha, já conhece, segue aí para crescer esse canal porque vocês merecem e eu espero que vocês possam abençoar muitas vidas ainda através desse projeto. Amém. Então, pessoal, é isso. Obrigado por estar assistindo mais um episódio aqui do nosso podcast, o Aletheia. Espero que você possa ter sido muito edificado, que você possa realmente pensar como você pode servir não só na sua igreja, mas talvez fora dela também, mas servindo sempre à igreja. E somos muito gratos a Deus por diversas organizações, como o próprio Labri, a BC2, a Portas Abertas, o Perspectivas, por eles estarem ajudando a igreja. Vamos sempre procurar, né, ter um relacionamento equilibrado, sempre lembrar que o verdadeiro projeto de Deus é a família, é a igreja, e é isso que nós temos que focar o tempo todo. Então, se você gostou, mande para um amigo, mande para um familiar que possa se interessar nesse assunto. Não deixe de curtir, deixar sua sugestão aí nos comentários. E orar também para que esse ministério possa, para eclesiástico também, né? Esse podcast, uma espécie de ministério para eclesiástico, que ele possa também estar abençoando outras igrejas, inclusive, com algum conteúdo útil e edificante. Livros recomendados a gente sempre deixa na descrição, toda vez que você adquire algum livro. Já esqueci de falar, uma pessoa adquiriu um livro, a gente ganhou R$2 já, e esses R$2 a gente vai dar um jeito aí de mandar para missões e investir também aqui no trabalho. Mas é sempre assim, né? Começa devagar. Somos gratos a todos que estão ajudando a gente e a gente vai fazer valer cada momento aqui no estúdio e cada centavo que for dado pra gente. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.